no capítulo 1, do verso de número 1 até o verso de número 5. Trata-se do primeiro dia, diga assim, primeiro dia. Porém, há alguns segredos aqui dentro desta palavra, que eu gostaria de, pela revelação do Espírito, pelo conhecimento também, trazer luz a esse texto, ao coração dos irmãos. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que em todos os outros dias da criação, quando Deus vai terminar o dia, no final da tarde, Ele olha para as obras de suas mãos e Ele vê que aquilo que Ele fez era bom. Todos os demais dias da criação, Deus olha e faz uma autoanálise e Ele vê que aquilo que Ele estava fazendo era boa a sua obra, aquilo que Ele estava fazendo era bom. Isso já ensina a gente, porque a gente na correria do dia a dia, a gente quer fazer, a gente quer terminar o dia, a gente quer ver o resultado das coisas acontecendo e vai passando o tempo, nós não fazemos uma análise. E Deus, em cada dia da construção ou reconstrução, vou chegar lá, Ele olha para trás e Ele analisa se aquilo que Ele está fazendo é bom ou não. Esse mesmo conselho que Ele segue, Ele deixa para nós na ceia. E Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então a nossa vida precisa ter períodos de conquistas, de avanços, de obras, e também precisa ter tempo de reflexão. Para onde eu estou indo? Como eu estou indo? Quais condições eu estou vivendo? Esta é a vida que eu projetei para mim ou eu estou deixando as coisas acontecerem? Então Deus viu que aquilo que Ele fez era bom. Mas veja, se em todo o restante, tudo que Deus faz é bom, o que nos faz imaginar que ao criar a terra não fosse boa também? Então nós tiramos pela análise do texto que tudo que Deus fez era bom. E a terra, a Bíblia diz no livro de Isaías 45 ou 46, o verso de número 18, que Deus fez a terra para ser habitada. Então a terra que Deus cria também era boa. No princípio criou Deus os céus, os seus exércitos, os anjos, criou tudo que é invisível. E a partir daquilo que é invisível, Deus começa a gerar as coisas visíveis. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 13, diz que pela fé entendemos que os mundos passaram a existir pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível se fez daquilo que não é aparente. Então, tudo que é visível foi feito a partir de algo espiritual, invisível, mas extremamente real. Quando Deus cria primeiro o céu, Deus faz o céu refletir na terra e cria então algo. Levante a sua mão para cima, levante a sua mão para cima. Porque Deus já criou algo ao seu respeito no mundo espiritual,
que você ainda não percebeu no mundo terreno, mas esta revelação por esses dias virá sobre a sua vida. Então Deus cria os céus e cria também a terra. E ele criou a terra para ser habitável. Então ele criou a terra boa, perfeita. E no capítulo 2, ou no versículo 2, algo acontece. Por quê? Porque a terra agora que ele criou para ser habitável está sem forma e está vazia. Ele criou a terra perfeita, porém algo aconteceu que a terra está sem forma e vazio. Talvez eu esteja falando a respeito da vida de alguém que no começo estava tudo belo, estava tudo lindo, estava tudo agradável, estava tudo caminhando, estava tudo prosperando, o caminho estava cheio de flores, o caminho estava cheio de conquistas, mas algo inexplicável aconteceu. E aí o que se tornou? Sem forma, vazio, sem perspectiva, sem imaginação do futuro, sem uma realidade bela diante dos olhos. A vida faz isso com a gente. Há caminhos que para o homem, a Bíblia diz que parecem serem perfeitos. Mas o final deles, diz a palavra do Senhor, que são de morte, de destruição, de decepção. A terra agora que foi criada para ser habitada, ela está sem forma e ela está vazia. E por quê? Porque há treva sobre a terra, há escuridão sobre ela, há algo que sucumbiu à sua construção e agora ela está debaixo de um juízo. Ela está debaixo de um juízo. Quem está entendendo, diga amém. Então há treva sobre a face do abismo. As trevas diluíram, tomaram conta, dominaram o ambiente. E à medida que as trevas foram entrando, a beleza da criação foi saindo. E um vazio foi gerando dentro da terra, ou na terra. E é assim. Existe um vazio dentro do ser humano que foi criado à imagem e à semelhança do próprio Deus. Todos fomos criados para sermos conforme a imagem dele. Mas aí veio as trevas, veio o pecado, veio a nossa maneira de viver e foi tirando a beleza da criação de Deus e foi deixando o ser humano sem forma, vazio, cheio de trevas, rancoroso, ranzinza, bravo, não consegue sorrir, não consegue ter um momento de alegria, a perturbação dentro dele. Só que eu tenho uma notícia, eu tenho uma excelente notícia esta noite. Esta mesma terra que está sendo descrita, que está sem forma, que está vazia, que tem trevas sobre a face do abismo, diz a palavra do Senhor, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e o Espírito de Deus se movimentava sobre a face das águas. O Espírito
é aquele que traz esperança. O Espírito é aquele que traz movimentação. O Espírito é aquele que traz o resgate. O Espírito é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor, não entendi, eu vou explicar. Há pessoas que você encontra pela rua afora, que parece que ele está sem forma, vazio, que para ele não tem mais solução, que para ele não tem mais jeito, que para ele é a perdição. Mas eu tenho uma notícia: o Espírito de Deus ainda se movimenta nesta cidade. O Espírito de Deus ainda se movimenta neste bairro. O Espírito de Deus ainda se movimenta sobre as vidas. O homem está à beira do rio Quebar. De repente veio sobre ele a mão do Senhor, e a mão do Senhor, e o Senhor o levou em espírito, e o pôs no meio de um vale. E este vale é muito numeroso, e ele está cheio de ossos sem forma, vazio. E diz para ele rodear sobre o vale. Quando o profeta Ezequiel está rodeando o vale de ossos secos, sequíssimos, veio sobre ele a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz a ele: Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Poderão voltar a ter forma, Ezequiel? E ele diz assim: Senhor, tu sabes. Aí o Senhor volta para ele e diz assim: se eu sei, declara, profetiza, diz para ele. O que Deus está falando para Ezequiel? Usa da minha tática, usa de como eu usei para recriar. Como que Deus fez? E disse Deus. Ele está falando: profetiza sobre os vales, porque eu vou encher de vida eles a partir de quando você profetizar. Profetiza sobre eles. A sua boca não pode ser e ter apenas palavras de maldições. A sua boca não pode ter palavras que lançam as pessoas para baixo. A sua boca não pode proferir palavras que não tem jeito, que não tem saída, que não tem solução, que acabou, que é o fim, que não tem mais para onde ir. Porque quando você fala isso, essas coisas estão sendo geradas no mundo espiritual. Porque quando você fala isso com sua própria boca, a sua voz sai, e a sua voz forma uma algema na pessoa, e você decreta sentença sobre aquela causa, sobre aquela situação, ou sobre aquela vida. Mas quando você fala assim: eu já coloquei nas mãos de Deus, e Deus sabe o que faz, Deus toma conta desta causa, sabe o que Ele vai fazer? Vai gerar vida, vai gerar restauração, vai gerar transformação, vai gerar mudança. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus fala para ele: profetiza. E quando ele profetiza, os ossos vão conectando um ao outro. Sabe o que é isso? Vai tendo sentido novamente. Porque enquanto está todos os ossos ali, parece um catado. Parece que não tem ligação um no outro, mas quando ele declara a palavra, as coisas vão ligando um ponto no outro. Vai tendo sentido aquela visão. Eu quero declarar para você essa noite que a sua vida
vai voltar a ter sentido. Deus vai mostrar para você que as coisas fugiram do seu controle, mas não fugiu do controle dele. Eu quero que você saia daqui com esta percepção: fugiu das suas mãos, não fugiu da mão de Deus, fugiu do seu controle, não fugiu do controle de Deus. Deus está dando sentido novamente. Então, Jean, a primeira ação de Deus na restauração é o movimento do Espírito. Tem gente que nem pisou aqui dentro ainda, mas o Espírito já está movimentando sobre ele. O Espírito já está trabalhando na vida dele. Tem gente que já está com o coração mais receptível à palavra. Por quê? Porque o Espírito vem quebrantando ele. Está acontecendo situações que às vezes a gente fica até com dó, mas o Espírito está usando esta situação para quebrantar o coração, porque só depois que o Espírito paira sobre as águas que Deus vai falar. Diga assim, por quê? Porque senão ele joga palavras ao vento. Porque se ele fala antes do Espírito se movimentar, a palavra volta vazia. Mas primeiro o Espírito trabalha convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo. E depois ele lança a palavra. Sabe o que acontece com a gente? É que a gente quer arrotar a palavra nos outros, sem o Espírito trabalhar na pessoa primeiro. Às vezes a gente quer abrir a cachola, não sei se aqui fala cachola, a cachola da pessoa, e fala, você tem que mudar de vida, você tem que fazer isso, tem que parar com isso, tem que parar com aquilo. Como que ele vai fazer isso? Se o Espírito não convencer ele que ele tem que fazer isso? Se a gente fala para a pessoa transformar de vida, a gente tira o poder do Espírito. É o Espírito que transforma a vida da pessoa. É o Espírito que trabalha. É o Espírito que prepara o solo para a palavra ser lançada. Então o que eu tenho que fazer? Orar primeiro, para o Espírito vir, preparar a terra, para o Espírito vir, preparar o coração, para o Espírito vir, preparar a pessoa, para que quando a palavra sair da sua boca, ela ser plantada num coração fértil, numa terra fértil, numa terra preparada para a ação do Espírito. É por isso que nós não podemos pregar a mudança de vida antes de pregar a salvação. Mudança de vida é para os salvos que já ouviram a palavra da salvação. Primeiro eu preciso manifestar o amor de Deus, para que o Espírito derrame o amor no coração dessa pessoa. Quem está entendendo, diga amém. E aí, o Espírito movia sobre a face das águas. Água na Bíblia, ela tem dois significados. Eu estou terminando já, 7 minutos. Quanto significado? 7 minutos. Dois significados, 7 minutos. Glória a Deus. Ela tem dois significados. Juízo, que é morte, e tem vida. Juízo e vida. Por exemplo, quando você tem a percepção de estar num lugar com muita água jorrando e água suja. Juízo. Quando você tem um lugar, um sonho, que a água está limpa e tranquila, vida, renovo, restauração, mudança. Assim como a corça anseia pela fonte das águas, minha alma tem sede de ti.
E as águas que estão jorrando sobre a terra aqui são águas de juízo. O juízo de Deus veio sobre a terra, porque algo aconteceu que trouxe esse juízo. Porém, o Espírito já estava trabalhando para o final deste período de juízo. Amém ou não amém? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí, Deus vai dizer: e disse Deus, haja luz. Paga para mim, irmão. E disse Deus, vamos ver se ele vai pegar, haja luz. Pegou, vamos aplaudir a Jesus por ele. Eita glória! A terra então estava assim, ó, sem forma, irmão. Sem forma, vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Porém, o Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Mas olha um detalhe aqui do texto. Primeiro houve luz, para depois, Guilherme, ter separação entre a luz e as trevas. Acontece que a gente, na nossa pressa como servos de Deus, a gente quer que uma pessoa seja iluminada hoje e amanhã ela acorde e fala assim: estou separado de todas as trevas. Estou numa vida nova. Não. Primeiro o Espírito trabalha, aí nasce a luz, e ainda a luz fica misturada com as trevas. Ele deseja Deus, ele vem, ele quer, ele se entrega, mas quando ele sai, ele não tem força. Ele recai, ele volta para a prática, ele se entrega novamente. Mas aí no outro dia, passa um período, ele volta. E ele volta: Senhor, eu sei que eu errei, eu transgredi, Mas aí ele não aguenta, ele volta de novo. E nós precisamos entender que a libertação é um processo. Nós precisamos entender que as coisas não vão acontecer da noite para o dia. Nós precisamos entender que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até o dia do Senhor, sem pressa. Sem pressa. A transformação vai acontecer, irmão. O que isso significa? Que você precisa continuar acreditando nessa pessoa. Você precisa continuar acreditando nesta pessoa. Você precisa continuar acreditando na obra de Deus, que Deus tem para fazer na vida desta pessoa. Aleluia! Tem pessoas nesta cidade que eu estou caminhando há 12 anos. Há 12 anos eu vejo um ministério na vida da pessoa, eu vejo Deus fazendo na vida da pessoa, eu vejo a luta da pessoa. São 12 anos de luta. 12 anos. E lá na frente, eu vou entender, talvez com 30 anos, que valeu a pena o processo, que valeu a pena perder algumas noites de sono, que valeu a pena ser acordado pelo Espírito 3 da manhã e dizer: visita fulano, visita ele, Senhor, porque eu não tenho mais condições de falar com ele, mas eu sei que o Senhor pode alcançar essa vida, eu sei que o Senhor pode fazer algo sobrenatural acontecer, e vai acontecer,
Vai acontecer. Eu quero declarar isso. Vai acontecer. Deus não vai perder esta guerra. Deus não vai perder esta batalha. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. E aí, por último, Deus faz a separação entre a luz e as trevas. Deu meu tempo, falta 30 segundos. Coloque em pé comigo. O Espírito de Deus está nesse lugar. Eu quero que você... Irmão, apaga para mim, por gentileza, isso. Isso, deixa só aqui. Eu quero fazer um instante de oração agora. Porque esse período é o período em que o Espírito estará trabalhando. Eu vou convidar aqui à frente os obreiros, as missionárias, os presbíteros. Isso, as missionárias, os presbíteros, os diáconos, diaconisas. Vamos aqui à frente. E nós vamos orar a Deus agora. Aleluia. Nós vamos orar a Deus para que o Espírito continue trabalhando nesta vida. Eu me lembro um dia que eu visitei uma senhora de aproximadamente 85 anos, não me lembro exatamente. Eu preguei Jesus para ela por um período, era a avó do Carlos. E aí ela não entregou a vida a Jesus. E quando ela faleceu, eu fiquei triste, porque eu falei assim com Deus, Deus, eu plantei nessa vida e não deu resultado. Quando eu fui no velório, cheguei lá, o pastor Flávio estava lá, fazendo o velório dela e falou assim para mim depois: ô pastor, ela morreu, mas glória a Jesus que ela se entregou. Eu fui na casa dela lá um dia e orei com ela, ela entregou a vida para Jesus. Eu fiquei alegre com Deus por ter salvo ela, mas fiquei triste comigo. Falei, eu fui lá, não deu certo. E falei para ele, ele falou assim: pastor, eu já estou há um tempo maior do que o senhor na cidade, e eu preciso falar isso para o senhor. Nem tudo a gente vai fazer, mas o nosso papel é manter a porta aberta. O senhor foi lá e manteve a porta aberta, e Deus me usou para que essa porta aberta fosse a salvação dela. E aí eu entendi o que a Bíblia diz, que um plantou, o outro regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Foi Deus que deu o crescimento. Os obreiros vão sair agora orando, e se você sentir vontade de colocar a mão sobre alguém, ore com essa pessoa. Se não sentir vontade de colocar as mãos sobre ninguém, continue com as mãos estendidas. Mas ore ao Senhor agora, em nome de Jesus. Ô Silas, vem cá rapidinho. Só um refrãozinho de Santo Espírito. Pode sair os obreiros. Som para ele aqui, Rogério, no meu microfone.